Então, muito bom dia a todas e a todos. Queria começar por agradecer o convite, saudar o meu amigo Jorge Moreira da Silva, cumprimentá-lo e, na sua pessoa, cumprimentar a Plataforma para o Crescimento Sustentável e já agora realçar que é um privilégio ser o único autarca neste painel tão rico que hoje aqui tem e também uma responsabilidade. E dizer que esta iniciativa é bem-vinda, sobretudo numa fase em que o debate estratégico em Portugal, eu diria que está um pouco anestesiado ou mesmo moribundo. Não se pensa e muitas vezes não se debate a sério. Dou aqui dois exemplos. Supostamente está em fase a reprogramação do Portugal 2020. Na calculadora do Governo, a reprogramação está feita, mas o debate sobre a aplicação dos fundos comunitários para estes próximos 5 anos que ainda temos não está feito. E as decisões muitas vezes já estão tomadas. Aliás, ainda esta semana se assinava um contrato para a ampliação do metro de Lisboa e Porto, dizendo que é por conta da reprogramação. Portanto, significa que quando vier a ser feita a discussão pública e estratégica da reprogramação, provavelmente já as verbas estão alocadas. Portanto, diria que se pode chamar a isto talvez um debate a posteriori. Os governos centrais, de facto, são um bocadinho peritos neste cinismo. Daria aqui um segundo exemplo, também muito importante. Ainda agora vim de Soria ontem num debate sobre a política de coesão para 2030. Nós, em Portugal, estamos muito longe ainda de termos acordado para esta questão. Há ainda, e para já, um PowerPoint do Governo, que curiosamente tem 20 slides e que tem muito a ver com este tema. Não refere uma única vez a palavra regiões, não refere a palavra interior ou não tem qualquer esboço de política territorial. Isto é, zero. Só políticas horizontais. Acaba por ser daqueles documentos que estamos todos de acordo, porque são questões de política geral. Daí que esta mesa temática tenha, de facto, um lado subversivo face a isto que eu apresentei. Porque, de facto, 40 anos depois do 25 de Abril e 30 anos depois da adesão à União Europeia, Portugal não dispõe de qualquer política de desenvolvimento territorial. Olhamos para os dados da OCDE e somos o Estado mais centralizado da OCDE, considerando a despesa pública, e somos também o Estado europeu mais centralizado em matéria de funcionários públicos ou do funcionalismo público. Não tem existido ou não existem verdadeiras estratégias regionais de desenvolvimento e também não existem estruturas de governação regional. Aliás, a forma desastrosa como gerimos, enfim, foi o início do meu mandato, foi incêndios e seca, foram estas duas realidades que eu tive que viver no início deste meu segundo mandato. A forma desastrosa como gerimos os recursos naturais, como a floresta e a água, ou como fizemos o combate aos fogos de 2017, eu diria que são mesmo uma consequência trágica deste centralismo excessivo que temos no nosso país. Aliás, basta olhar para os mapas do 7º relatório da coesão, publicado pela Comissão Europeia em outubro passado, e perceber, digamos que a situação crítica e de estagnação em que nos encontramos em matéria de coesão territorial. E dou um exemplo. Há 25 anos, é muito relevante este dado. O norte e o centro de Portugal eram mais ricos e mais desenvolvidos que regiões como a Galiza ou Castilla e Leão. Hoje temos exatamente uma realidade inversa. O norte e o centro, que representam 60% da população portuguesa e mais de 60% das exportações, continuam abaixo dos 75% da média do PIB comunitário. A Galiza e Castilla e Leão, já acima dos 100% dessa média. Nota-se bem como é que, de facto, evoluímos num lado e do outro nesta Ibéria. Digamos que 102 mil milhões de euros de fundos comunitários não chegaram para inverter estas assimetrias regionais, territoriais portuguesas, nem a divergência face à Europa. E as duas realidades são, de facto, muito relacionadas. Eu diria que Portugal só crescerá acima da média europeia quando as nossas regiões motoras, que são o centro e o norte de Portugal, conseguirem efetivamente convergir. O problema, diria que não está nos fundos, que são, aliás, o único instrumento que Portugal dispõe para realizar investimentos. O problema está na ausência de estratégias regionais, na distribuição muito desigual de meios e na completa ausência de um patamar de governação descentralizado. Voltando ao 7º relatório da coesão e em termos demográficos, confirma ainda que Portugal é o país com maior litoralização e perda populacional no interior. Aliás, a doutora referiu bem isso. Temos um terço da atividade em 2/3 do território. Isto diz bem do desequilíbrio que efetivamente hoje temos. Nenhum país da antiga Europa
e isto também é um dado relevante, a 15 vive este drama na última década, só Portugal. Isto tem de ser uma explicação, não acontece seguramente por acaso. Acontece porque o Estado e depois também a economia deixaram ao abandono o território, os tais 2/3 do território. Eu deixava aqui algumas questões só para reflexão. Alguém já se perguntou para onde é que a AICEP levou investimentos estrangeiros nos últimos 10 anos? Alguém foi ver onde são radicados os grandes pinos, tais projetos de interesse nacional? Alguém consegue explicar que se mantenha uma via como o IP3 na ligação entre Viseu e Coimbra, com 400 acidentes em apenas 4 anos e com 20 mortes nos últimos 4 anos? São questões que eu gostava de vos deixar, porque estas é que são as verdadeiras questões do território. É certo que eu tenho o privilégio de governar uma cidade que é uma exceção nesta hemorragia demográfica nacional. É a única cidade do interior que conseguiu estancar a perda de população e crescer. Nós conseguimos crescer 20 mil pessoas nos últimos 20 anos. Eu diria que é quase uma cidade farol, mas não deixamos de continuar sob a ameaça. Se olhar para o número dos nascimentos, nós temos este ano menos 200 nascimentos que no ano anterior. Se olharmos para o envelhecimento da população, não deixamos de verificar que nos últimos 3, 4 anos lá está a pirâmide demográfica a decrescer e sem meios para poder combater esse decréscimo da pirâmide demográfica. E, portanto, diria que continuamos sob forte ameaça. E também vos digo, Viseu também é a minha razão de ser otimista e também estar nesta função que estou agora mandatado pela segunda vez. O país, como já aqui foi hoje retratado, está a desaparecer aos poucos e continuamos a ser muito brandos com essa ameaça. Assistimos a isto e não fazemos nada para o fazer. Não assumimos nunca um verdadeiro combate aos problemas do despovoamento, da desertificação, da crise da natalidade. Nunca vimos nenhum governo, nos últimos anos, a olhar para estas questões com a frontalidade que ela obrigaria a ter. Não quisemos, nem parecemos querer ter, uma política de choque fiscal favorável ao investimento no interior, absolutamente imprescindível. Não quisemos, nem parecemos querer, discriminar positivamente o interior na aplicação dos fundos comunitários. Eu procurei, enquanto Secretário de Estado, fazer o início disto, mas infelizmente a seguir voltou para trás. E diria que uma majoração de 10% nas taxas de financiamento é uma medida retórica meramente decorativa, sem qualquer impacto do ponto de vista dos territórios. Esta semana, aliás, voltei a ouvir da boca de um membro do Governo o pior fundamento de todos para aplicar fundos comunitários que deveriam ser aplicados nestas regiões mais pobres e não nas áreas metropolitanas. E o argumento era tão simples como este. Nas áreas metropolitanas vivem 40% da população. Que é como quem diz, vamos continuar a alimentar este problema. Outro caso gritante de desigualdade que corrói as possibilidades de resiliência no interior é exatamente o problema da cobertura de comunicações. Portugal é um dos países da Europa com melhor cobertura de voz e dados em banda larga. Esse é um dado adquirido, mas subsistem demasiados buracos negros nas nossas zonas rurais e nas nossas aldeias, tal como em algumas artérias de ligação. Experimentem fazer uma chamada continuada ao longo da A25. Experimentem falar em telemóvel ao longo do IP3 e terão os dados concretos de como continuamos a ter constrangimentos. Como é que eu posso fixar um jovem agricultor? Como é que eu posso fixar uma empresa num território em que nem comunicações existem? São, de facto, constrangimentos dos quais se tem pouco falado e que são constrangimentos muito grandes ao desenvolvimento do interior. Como atrair uma empresa para investir numa região onde a cobertura de comunicações tem graves insuficiências? Diria que os municípios são hoje o único elo de ligação do Estado aos territórios e diria que é a única face visível das funções públicas perante os cidadãos. O Estado Central eclipsou-se em quase todas as áreas. Vejam quanto é que o Estado Central investe na cultura nos territórios. Vejam quanto é que o Estado Central investe no desporto nos territórios. Eu respondo-vos zero. Só destas duas questões. No domínio educativo, continua de facto a fazer um investimento, mas sem levar em conta as diferenciações do território para que se possam conseguir atingir melhores resultados. E, portanto, hoje diria que os municípios têm esta função, mas ao mesmo tempo têm uma escala limitada de intervenção. Eu diria que falta um escalão intermédio de governação que a descentralização do Estado tem de criar. É preciso falar com clareza. A descentralização para os municípios é importante, mas insuficiente. É preciso uma arquitetura central, regional e local
que faça sentido, que seja racional. Este despejar de diplomas que procuram passar para as autarquias locais, competências que não resultaram de uma avaliação prévia de quem é que faz melhor, causa-me uma grande preocupação, porque vai levar seguramente a nada. É preciso também assumir que há funções que devem ser transferidas para as regiões e os municípios, mas transferindo também pessoal e recursos financeiros. Se o Governo apenas transferir competências e não transferir funcionários, não vai haver economia, não vai haver eficiência, mas desperdício e redundância. Eu pergunto, que sentido faz ter os serviços do Ministério da Agricultura em Lisboa, quando a agricultura é sobretudo feita no país? Que sentido faz ter o Instituto da Vinha e do Vinho em Lisboa? Malvasia Fina, Alfrocheiro, Touriga Nacional, é de facto em Lisboa que se produz o bom vinho português destas várias regiões. Ou que necessidade há do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e está sediado na capital, que é profundamente urbana? São questões que vos deixo para a vossa reflexão. Porque, efetivamente, não podemos continuar a assistir. Eu às vezes digo com orgulho, se olharmos para o país, todo o investimento está concentrado entre Setúbal e Braga, no litoral. A única exceção, praticamente, é uma cidade, diria mesmo, utilizando o Asterix, de alguns sobreviventes que vivem naquela cidade de Viseu, que, apesar de tudo, tem sabido conseguir resistir à desertificação. E às vezes pergunta-se, mas porquê? Primeiro, porque de facto somos lusitanos. Foi lá que a nacionalidade começou e porque, efetivamente, somos tão resistentes. Enfim, o viriato deixou-nos um ADN muito forte no nosso sangue. Mas foi porque, efetivamente, fixámos a economia. É tão simples como isso. Porque a cidade de Viseu soube criar infraestruturas e está a conseguir criar dinâmicas que conseguem ser importantes para si, enquanto cidade-região, volto a referir este conceito, mas consegue, ao mesmo tempo, ser um bom pilar de todo uma circular à volta de Viseu, que se soube desenvolver em Mangualde, em Nelas, em Tondela, em Oliveira de Frades, em todos os outros concelhos, o que efetivamente permitiu que esta região contribua, por exemplo, para as exportações portuguesas em 2.000 milhões de euros. É isto que fixa pessoas. Não se fixam pessoas onde não há atividade. Se continuarmos a ter políticas assistencialistas, de olhar para os nossos idosos, o importante é encontrar formas de os apoiar, obviamente que sim, cada vez mais temos que ter políticas viradas para o envelhecimento da população, para a terceira idade e até para a quarta idade. Mas temos é que olhar também para a formação dos nossos jovens. Como é que fixamos os jovens que estamos a formar? Uma das minhas principais preocupações neste momento é como é que eu fixo os meus 15.500 jovens em idade escolar na cidade de Viseu. Como é que eu consigo fixar os 7.000 jovens que estão no ensino superior em Viseu? Como é que nós conseguimos captar investimento no qual sejamos competitivos quando não temos ferrovia e quando temos uma ligação a sul profundamente deficiente? E temos procurado fazer em torno deste cluster das tecnologias de informação e comunicação, apostando nas Smart Cities. É possível hoje captar investimento em áreas onde não é preciso grande infraestrutura, a não ser infraestrutura de comunicações, fixando também competências no domínio da saúde. Hoje já temos cerca de 500 pessoas a trabalhar no domínio da saúde privada em Viseu e no domínio ambiental, que é também uma área em grande crescimento. Tem sido um caminho. Agora, é preciso dar meios para que estas políticas que estamos a seguir com os parcos recursos de cada uma das autarquias possam ter suporte em apoios diretos do Estado, quer através de fundos comunitários, quer de outros. Eu não aceito que este tipo de cidades possam ter capacidade para combater esta lógica da desertificação e do despovoamento e que os fundos comunitários não sejam alocados para ajudar a promover políticas diferenciadas de fixação de pessoas, de fixação da atividade económica, de dinamização cultural, nas várias dimensões que são fundamentais para o nosso desenvolvimento. E este é um pouco o contributo que eu gostava de deixar nesta primeira intervenção e agradecer mais uma vez o convite que me formularam. Muito obrigado pela atenção.